o segundo exército mais forte do mundo. Era assim que os russos costumavam chamar suas forças armadas antes de fevereiro de 2022, até que a propaganda colidiu com a realidade. Quase 4 anos após o início da guerra em grande escala, esse mito continua sendo sistematicamente destruído pelas forças de defesa da Ucrânia. Segundo o Estado-Maior ucraniano, as perdas combinadas do exército russo, entre mortos e feridos, já ultrapassaram 1.250.000 pessoas. Mas em Moscou, eles preferem não contar pessoas. Segundo várias estimativas, o exército do país agressor recruta cerca de 30.000 pessoas todos os meses. No entanto, tem um porém. Já em janeiro de 2026, operadores de drones ucranianos eliminaram mais soldados russos do que o Kremlin conseguiu recrutar. O presidente Zelensky estabeleceu um objetivo estratégico para as forças armadas ucranianas: causar tantas baixas que a mobilização do exército russo não consiga acompanhar o ritmo da destruição. Enquanto isso, a Europa está aumentando a produção de defesa contra uma possível agressão russa, enquanto as forças ucranianas continuam sendo um escudo não só para a Ucrânia, mas para a Europa. Como a Ucrânia, em 4 anos de guerra em larga escala, finalmente destruiu o mito do segundo exército mais forte do mundo? E por que a política de defesa europeia nunca mais será a mesma? Vamos analisar isso agora. Kiev tem o exército mais capacitado da Europa e a maior experiência de combate do continente. Essa avaliação das forças armadas ucranianas foi feita pela embaixadora britânica na Ucrânia, Molly Crompton. Segundo ela, são os soldados ucranianos que estão mudando as abordagens da OTAN hoje em dia. Os países da aliança estão aprendendo com as forças armadas ucranianas e adotando suas inovações. E essas não são apenas palavras vazias. Essa avaliação foi conquistada com o suor e o sangue dos defensores ucranianos, que, nas primeiras semanas da invasão em larga escala, basicamente impediram sozinhos o avanço do exército russo. Então, com o apoio dos parceiros ocidentais, ficou claramente demonstrada a verdadeira capacidade do que deveria ser o segundo exército mais forte do mundo. Junto com o nosso 3º Batalhão do 217 Regimento, a 2ª Brigada de Assalto Separada chegou ao local para nos apoiar, e eles ficaram lá por um mês inteiro. Agora, restam apenas 10% dos cara. Só restaram 10% de nós. A gente é até obrigado a pagar todo o nosso combustível do próprio bolso. Enquanto o comando russo continua mandando pessoas para ataques suicidas e tirando equipamentos da era soviética dos depósitos, a Ucrânia está modernizando suas forças de forma sistemática. Todo mês, cerca de 40 unidades de artilharia autopropulsada Bogdana produzidas no país são entregues. A produção está sendo preparada para até 200 mísseis Flamingo de longo alcance e centenas de milhares de sistemas de drones. E são os drones que agora são responsáveis pela maior parte das perdas do exército russo. O presidente da Ucrânia estabeleceu uma meta clara: eliminar mais soldados inimigos do que a Rússia consegue recrutar em um mês. E, pelo que mostram os dados mais recentes, este objetivo está começando a se tornar realidade. O comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Sersky, relatou isso. Só no primeiro mês do ano, as unidades de drones das forças de defesa reduziram o exército russo em quase 29.700 soldados, enquanto Moscou conseguiu recrutar cerca de 22.000. A missão das unidades ucranianas, a tarefa das unidades ucranianas, é garantir esse nível de destruição dos ocupantes, que as perdas russas se tornem maiores do que o número de reforços que eles conseguem enviar para suas tropas a cada mês. Esse é um objetivo realista. Quando falamos em 50.000 baixas russas por mês, esse é o nível ideal. Definitivamente é uma tarefa difícil. Mas, ainda assim, esse é o nível ideal para que a Rússia comece a repensar o que está fazendo e por que está lutando. A missão do Ministério da Defesa da Ucrânia, do nosso exército e de todas as forças de defesa e segurança da Ucrânia é garantir exatamente esse nível de perdas russas. Isso pode ser alcançado principalmente com drones, de todos os tipos, é claro. Ao verem a força do exército ucraniano e sua resiliência diante da agressão russa, os países da União Europeia se uniram em torno de Kiev. O apoio financeiro e militar já dura 4 anos e, segundo a Universidade de Colônia, durante a guerra em larga escala, a União Europeia forneceu mais de 200 bilhões de euros para as necessidades econômicas e de defesa da Ucrânia. E em 11 de fevereiro de 2026, o Parlamento Europeu aprovou mais 90 bilhões de euros em forma de empréstimo. Desse valor, 30 bilhões de euros serão destinados à assistência macrofinanceira ou apoio orçamentário, que será fornecido por meio do Mecanismo de Assistência à Ucrânia da União Europeia.
60 bilhões de euros serão direcionados para o fortalecimento das capacidades de defesa da Ucrânia e para apoiar compra de equipamentos militares, garantindo o acesso oportuno a produtos essenciais de defesa. De uma publicação no site do Parlamento Europeu. A agressão russa e a resiliência dos soldados ucranianos reescreveram, na prática, a arquitetura de segurança da Europa. O comissário europeu para Defesa e Espaço, Andrius Kubilius, já está defendendo a criação de um exército pan-europeu com 100 mil soldados e a formação de uma União Europeia de Defesa, como uma resposta direta à ameaça da Rússia. Como construímos uma defesa europeia forte? Você pode perguntar: como podemos construir uma defesa europeia forte no clima internacional atual? E minha resposta é muito simples. Precisamos aumentar a produção de defesa, aumentar com mais urgência, aumentar com mais energia do que nunca. Nossa indústria de defesa agora precisa se levantar para enfrentar esse desafio histórico, expandir suas linhas de produção e produzir. Agências de inteligência europeias anteriormente assumiam que a Rússia só seria capaz de representar uma ameaça direta à OTAN por volta do ano de 2029. No entanto, como relata o Wall Street Journal, cada vez mais especialistas concordam que esse cenário pode acontecer muito antes que a Europa tenha realmente fortalecido suas capacidades de defesa. E enquanto Putin repete com seu sorriso habitual que o Kremlin não tem intenção de atacar ninguém, as declarações de seu círculo mais próximo são muito mais diretas. Obviamente, armas nucleares são armas nucleares. Elas são realmente armas extraordinárias e extremamente perigosas para o destino final de toda a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, como já foi dito repetidamente por muitos, se algum dia chegar ao ponto de envolver o destino real do país, aqui ninguém deve ter qualquer dúvida. E embora as capitais europeias estejam se preparando rapidamente para possíveis riscos, lá está se tornando cada vez mais claro. A maneira mais eficaz de evitar mais agressões é justamente apoiar a Ucrânia. Se o exército do país agressor sofreu uma derrota estratégica nesta guerra, então qualquer ideia de avançar sobre o Ocidente estará fora de questão. A sua segurança é a nossa segurança. A sua paz é a nossa paz. E ela precisa ser justa e duradoura, com a Ucrânia forte e livre, e com a Rússia entendendo que essa realidade vai permanecer inalterada. É isso que todos os aliados da OTAN querem. E é isso que a Ucrânia merece. Para nos aproximarmos do nosso objetivo comum de parar a máquina de guerra do Kremlin, a Ucrânia está fortalecendo a cooperação com parceiros europeus tanto no nível governamental quanto privado. Foram assinados contratos com a Holanda para a produção de 600 mil drones. Empresas da indústria de defesa ucraniana estão entrando ativamente no mercado dinamarquês, ampliando a cooperação e a integração ao ecossistema europeu de defesa. A Ukroboronprom está colaborando com gigantes globais da indústria de defesa. O presidente Volodymyr Zelensky enfatizou que Kiev está pronta para ajudar a Europa a garantir a segurança na região. Nós Estamos prontos para fazer parte de uma Europa que realmente importa. Uma Europa de força real, de grande poder. Hoje precisamos dessa força para defender nossa própria independência. Mas vocês também precisam da independência ucraniana. Porque amanhã talvez vocês precisem defender seu modo de vida. E quando a Ucrânia estiver com vocês, ninguém vai passar por cima de vocês. E vocês sempre terão um jeito de agir, e agir a tempo. Ao longo desses 4 anos, a guerra da Rússia contra a Ucrânia se tornou uma verdadeira lição para o mundo inteiro. Uma lição de que um exército construído sobre propaganda e medo está fadado a perder para um exército baseado em motivação, tecnologia e liberdade. Durante esse período, Kiev realizou uma modernização em grande escala de suas forças, desde a revolução dos drones até o fortalecimento de sua própria indústria de defesa, e, junto com parceiros europeus, está fortalecendo sistematicamente suas defesas para se proteger e garantir a segurança da Europa. E enquanto a Ucrânia constrói uma nova arquitetura de segurança, a Rússia afunda cada vez mais em suas próprias mentiras e tentativas sangrentas. Trata-se do processo contínuo e sistemático de se apropriar indevidamente das propriedades alheias, retirando à força o direito legítimo que as pessoas têm sobre suas próprias terras e territórios ancestrais.